Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. Estávamos aqui em uma discussão acalorada em relação a todos os apontamentos do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, sobre a Copa do Mundo. Fizemos um resgate aqui da linha do tempo. E aí uma pergunta para você, Kleber Lima. Blairo Maggi, quando disse que sabia que o Estado iria passar vergonha e ele criou a AGECOPA e depois foi transformada em SECOPA, uma secretaria, por que ele tomou essa medida? Ele quis tirar a responsabilidade dele, fazendo a criação de uma agência e não de uma secretaria à época? Olha, eu vou ler aqui rapidinho uma informação que está no site da Secretaria de Fazenda de 2009, quando eles anunciam que completou os 7 nomes que iriam compor a AGECOPA, né? Tinha lá assim, autonomia. Na época, o secretário da Casa Civil é uma figura que muitos podem não lembrar mais. Elmar Novak, que era tenente-coronel da Polícia Militar. Hoje já está aposentado, aposentou com 35 anos de idade. Tá bom, professor, para você? Com 35 anos. Novak ressaltou que a agência terá autonomia para, abre aspas, tocar os projetos, fecha aspas, e o trabalho será, abre aspas, muito profissional, fecha aspas. Então, assim, pode ser, Luciana, a pergunta objetiva. O Blairo criou a AGECOPA para tirar o dele da reta, ou seja, para não se responsabilizar pelo que viria à frente, é uma perspectiva que eu acho válida, mas ainda acredito que a mais importante é o seguinte, repito, trazer a Copa para Cuiabá era um sonho, você concorda? Foi comemorado efusivamente por todo mundo, não teve uma viva alma que veio a público e dizer, eu sou contra. Não Campo teve. Grande teve. Aqui, mas Campo Grande queria para ela. Né? Exatamente. Então, assim, ganhamos e tal. O problema era, todo mundo achou que ia poder capitalizar muito com aquilo no futuro. Eu trouxe a Copa. É um sonho. O Brasil tem duas coisas. O comércio, a rede do brasileiro é religioso e tu gosta de futebol, né? Só que aí, o governo do Blairo estava acabando. Que ele já sabia que ele ia renunciar em 2010 para ser candidato a senador. E ele não confiava tanto assim no Silval Barbosa, que era seu vice, que já estava acertado que ia ser o candidato à sucessão, né? Então ele falou o seguinte, vamos criar a AGECOPA, botar gente nossa lá dentro, a AGECOPA vai sobreviver ao meu governo, porque ela não vai poder, inclusive tinha mandato, não vai poder mexer nos membros, e nós vamos continuar tocando as obras da Copa, mesmo não sendo governo. Essa era a ideia, só que deu tudo errado depois, né? Porque a AGECOPA foi transformada em SECOPA, os nomes foram substituídos e aí a consequência é o que nós vimos. Daria para a gente ficar um programa aqui, porque a gente vai falando e vai lembrando. Tem um detalhe, professor, desculpa, mais 30 segundos ou 1 minuto eu confirmo. Teve um detalhe dessa construção da AGECOPA, é muitíssimo interessante. O Roberto França e o Carlos Brito eram deputados estaduais. Um era suplente, só que assim, ambos tinham plenas condições de se reeleger naquele ano de 2010. Aí o que o Blairo convenceu eles a fazer? Falou, olha, eu boto vocês lá na AGECOPA, os dois, e lá todo mundo achava que ia ser um negócio maravilhoso, só que o critério para ir para a AGECOPA é não ter filiação partidária, porque eu não quero que ela seja usada politicamente. Olha que interessante. Né? A ideia era maravilhosa, eu não quero que ela seja usada eleitoralmente, que vocês tomem decisões lá pensando nas eleições. Eles desfiliaram, foram para a AGECOPA e depois foram sacados de lá. Ou seja, nem a AGECOPA e nem a Assembleia Legislativa. Vou mostrar aqui algo que recebemos de um telespectador. Muito obrigada, viu? Olha só o momento histórico do qual estamos falando aqui. Blairo Maggi, o Wilson Santos. Olha só essa imagem emblemática. Yuri, olha lá o Yuri. O Yuri está aqui ao lado do Blairo. Eu estou para dizer, não sei. Deve ser algum... Eu não estou reconhecendo. Também não estou reconhecendo. E aí também não só essa imagem não, viu? Aqui tem até uma legenda, né? O Tucano estava tão empolgado que chegou a declarar: ninguém me faz parar hoje, nem a polícia. Sonhei com essa tarde. Ele disse ainda que por Cuiabá faz qualquer coisa, gente. O Wilson Santos. O Wilson Santos. Podia ser o Wilson. Ele estava muito feliz porque disse que ele era o prefeito naquele momento, ou seja, ele estava colhendo só louros, viu? Uma outra foto aqui que nós recebemos esse dia foi o dia também. que a FIFA anunciou a sede, Foi uma festa. fez transmissão ao vivo. Exatamente. Do lobby, my lobby, um negócio assim.
Olha lá. Outra imagem emblemática aqui, olha, Silval Barbosa. Mauro Mendes lá atrás, olha lá. O Edson Fagundes, Mauro Mendes, sorrindo feliz da vida aqui nesse momento. Eliene Lima, olha lá. Eliene Lima, verdade. É o seguinte, pessoal, a conclusão é que nessa história não tem mocinho. Não tem mocinho. Não tem mocinho. Ó, e será que os nossos telespectadores tiveram mais recordações? Vamos ver então algumas mensagens, né? Tem Beni aqui, o Abenil da banda Bem chega Brasil, dizendo que quem estava em cima do tocando era a banda dele. Ele já mandou aqui no meu WhatsApp. Aí, Beni, era outro nome, não era Bem Brasil, né? Na época, eu vou pegar aqui, tinha outro nome a banda dele. Já chega... Eu falei, a culpa é sua também, Beni. Procura aí que eu vou ler uma mensagem enquanto você procura, Cláudia. Já chega a foto clássica do VLT aí. Aquela lá eu acho espetacular, entendeu? Vamos eu lá. preciso falar, viu? Ah, não, era banda Bem Brasil de Cuiabá mesmo. Bem Brasil de Cuiabá. Próximo. Bom, vamos ver umas mensagens então, gente. Bom dia, bancada. Esses políticos corruptos ficaram na história, roubaram dinheiro público, não devolveram quase nada. E o pior, você vai na Assembleia e tem fotos deles na parede, rindo da nossa cara. Tem que ser colocado um pano em cima dessa foto. Lindo puxa cara, desses mas... corruptos. Bom dia, bancada. Um dos primeiros a pular do vagão da roubalheira foi Carlos Brito. Tá rindo, viu? Marquesan que mandou aqui pra gente. Bom dia. O prefeito, enquanto deputado, nunca se preocupou com as obras e sim com a propina, mas aproveitando. Eu estive no PSF do bairro Ouro Fino e está péssimas as estruturas do prédio, muito sujo. Fiquei com receio até de tomar a vacina da gripe e aproveitando, precisam fazer uma reportagem. Já mandou aqui trabalho pra gente, mas ó, muito boa, viu, a sua observação. Vamos sim mandar a equipe lá para mostrar. Ele reclamou aqui de toda essa roubalheira e está aproveitando para lembrar o quê? Ó, enquanto vocês estavam roubando, a saúde que a gente usa está péssima, não tem estrutura nenhuma. O Kleber lembrou do intervalo aqui, eu acho interessante você relembrar, Kleber, né? O aporte, o valor do primeiro aporte que foi feito com relação... 1 bilhão. 1 bilhão de reais. Você imagina. Eles falou, ó, vocês têm 1 bilhão aí para começar a pensar em projeto, tá? É igual o cara que ganha na Mega Sena, pobre, aí ele ganha 30, 50 milhões de reais. Aí, meu amigo, é festa. Você falar nisso, a maioria das pessoas que ganham na loteria dessa perde maneira tudo. ficam pobres de novo. Ficam pobres de novo. Olha, Tem estudo sobre isso. Não sei se o autor aqui é quem realmente mandou pra gente agora aqui, é Carlos Brito ou não sei. Está dizendo o seguinte, olha, eu fui contra na época, por isso foi mandada embora. Verdade. Exato, iniciou a Gecopa, depois a Secopa, né? Depois a Gecopa. Carlos Brito. Isso mesmo, me lembro muito bem disso. Com certeza. Se tem uma pessoa, eu tenho uma sessão memorável da Assembleia Legislativa com audiência pública para debater o modal. Falar de novo de BRT e VLT. O Carlos Brito e o então promotor de justiça, Domingos Sávio de Arruda, hoje procurador do NACO, que nos acompanha aqui, inclusive, eles foram os únicos que ficaram contra. E apanharam, porque naquela época quem era contra o VLT era contra Cuiabá. Todo mundo dizia isso. Se forem resgatar, é possível que haja a declaração do Emanuel Pinheiro acusando quem era contra o VLT de ser contra Cuiabá. Exatamente. Naquela época. Olha só, gente, e ainda falando sobre as declarações do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, Kleber, tem modificações aí no staff, viu, professor? E aí entra o DEM do bem, né? Quem que foi indicado para ocupar a secretaria de habitação, porque o atual secretário vai voltar para a Defensoria Pública e é uma decisão muito estratégica, Kleber? É o Air Praeiro, né? Air Praeiro sai da habitação, defensor público. E me falaram fontes lá ligadas ao Palácio Alencastro que o doutor Air Praeiro vem ser candidato a deputado estadual ano que vem. Então ele já está saindo para se preparar para isso. O Emanuel Pinheiro coloca na secretaria o braço esquerdo, né? Você falou o braço direito, porque dizem que o braço direito do Jaime Campos, do senador Jaime Campos, é o César Miranda. E aí o braço esquerdo é o Leonardo Leão, né? Eu sei que é onde você vê o Jaime, você vê um de cada lado, assim. Você impressionante. Pode até trocar de posição, mas há muitos anos, né? Há muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Então, assim, o Leonardo é um advogado, acredito que tenha competência, sim, para tocar. A questão não é essa, a questão é o Emanuel Pinheiro coloca o governador numa saia justa terrível, Luciana. E eu fico imaginando como é que o DEM admite participar desse jogo. Porque é público e notório, a gente já falou disso aqui, toda a sociedade cuiabana e mato-grossense sabe da rixa, virou rixa política,
que existe entre o prefeito Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes. O professor já deu uma explicação até astrológica aqui, né? Porque, além de tudo, eles são da mesma idade, nascidos no mesmo ano, no mesmo dia, signo. no mesmo signo, né? E aí, no momento de guerra declarada entre os dois, o prefeito convida um membro do partido do governador para ser secretário dele e o partido autoriza ou não autoriza. Talvez o partido não tenha sido consultado, né? O fato é que eu, conhecendo os dois como eu conheço, eu imagino assim, que o Emanuel Pinheiro deu uma volta no Mauro Mendes, como se diz aí na rua, né? Deu um drible mesmo e colocou o governador numa situação complicada. Ao mesmo tempo, vamos lembrar aqui, o governador é convidado pelo ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Gilberto Kassab para se filiar ao PSD, que é o partido do Carlos Fávaro, e todo mundo sabe que o Fávaro foi o candidato do governador a senador na eleição suplementar do ano passado. Então, assim, me parece que está desenhada aí uma solução para esse conflito. Eu, apesar de ter lido aqui no jornal A Gazeta de hoje uma matéria do Pablo Rodrigo, com o presidente estadual do DEM, o ex-deputado Fábio Garcia, dizendo que não existe possibilidade deles saírem do DEM, eu lembro que eles falavam a mesma coisa quando eles estavam no PSB e saíram, foram para o DEM. Saíram, E acredito muito que a porta já está aberta para eles irem para o PSD, e os irmãos Campos, sabendo disso, devem ter autorizado o Leonardo a irem compor o staff do Emanuel Pinheiro. Sem autorização do Jaime, eles não teriam ido. Não teria ido. Mas, Cléber, deixa eu perguntar, até por conta dessa rixa entre Mauro Mendes e o prefeito da capital, de forma diplomática, Mauro Mendes aceitaria sair do DEM, porque os dois estão muito inflamados. Não seria o mesmo que Mauro Mendes dizer, tá bom, Emanuel, você venceu, você fica com o DEM e eu saio fora? Porque o DEM não tem essa importância toda, do ponto de vista partidário. Por exemplo, qual que é o vereador do DEM em Cuiabá? Mas qual que é o maior partido do Estado? Não, o maior partido... assim, para a eleição, professor, vou voltar nesse assunto. Para a eleição, o que importa é duas coisas: tempo de televisão e fundo partidário. Então, o maior partido do Estado é o maior partido do Brasil, o PT. O PT? Não, pois é o que eu estou te falando. Não, no Estado, qual é o maior partido? Não é o DEM? Eu estou te explicando. Não, estou perguntando porque eu não sei. Não, por isso que eu estou te explicando. Para a eleição, o que importa, na hora de você formar uma coligação, o que mais pesa é o tempo de televisão do partido e o fundo partidário, o dinheiro que o partido vai acessar. E aí, o partido é uma empresa nacional, é um CNPJ nacional. Então, o maior partido, os dois maiores partidos do Brasil hoje são PT e PSL. O DEM é pequeno, é menor que médio, é pequeno. O DEM hoje é um partido pequeno. Então, assim, do ponto de vista eleitoral, não faz muita diferença. Se o DEM é o maior partido de Mato Grosso hoje, porque tem um governador. Se o governador sair, ele passa a ser pequeno. Fica com um senador. Provavelmente, muitos dos deputados que estão lá, tem o Botelho, o Dilmar, pode sair junto. Não tem um vereador em Cuiabá, não tem prefeito nas grandes cidades. Então, assim, o DEM não é esse bicho da goiaba, não. Entendeu? Entendi. Eu, particularmente, acho assim, que nesse tabuleiro, nesse jogo de xadrez, essa jogada eu não tenho expertise que você tem, porque você lida com isso diariamente. Mas essa jogada do Emanuel Pinheiro, no jogo de xadrez, é um checkmate no Mauro Mendes, né, autorizado pelo Jaime e pelo Júlio. Concordo. Autorizado pelo Jaime e pelo Júlio. E eu não sei se a melhor saída para sair desse checkmate nesse jogo de xadrez é a saída do Mauro do DEM. Essa que é a minha dúvida, entendeu? Nessa altura do campeonato. Porque assim, ele no DEM hoje ele está dormindo ou dançando com o inimigo. A verdade é essa. Na eleição de senador do ano passado já teve um estremecimento que me parece que não foi esperado. Que era o seguinte: o DEM, o partido, tinha interesse de lançar um candidato a senador na eleição suplementar, que era ninguém menos do que o ex-governador Júlio Campos, irmão do senador Jaime Campos. O governador Mauro Mendes não abraçou esse projeto, tanto que depois o Júlio recua, desiste, falou: como é que eu vou ser candidato se eu não tenho o apoio do governador do meu partido? Recua e vai ser suplente do Nilson Leitão, e aí eles foram por voto na convenção do DEM, que a ala do Mauro Mendes não queria ir com o Fávaro, né? Então, assim, essa divergência interna culmina, eu acho que isso agora é mais grave. Né? Porque é uma provocação. Eu imagino que o Mauro Mendes não deve ter dormido ontem,
já deve estar sem unha. Ele está num checkmate, como que ele vai Porque fazer? ele deve estar muito irritado com o fato do senador Jaime ter autorizado, e eu repito, o Leonardo não aceitaria o convite se não fosse com o respaldo do Jaime Campos. Não né? tenha dúvida. E aí, num caso desse, me parece que não tem mais ambiente para convivência. Olha só, e falando aqui do DEM, falando também, né, de Jaime Campos, porque Leonardo Leão é afilhado, né, de Jaime Campos, e quem soltou o verbo ontem lá no Senado foi Jaime, viu? Isso em relação à Odebrecht, à Rota Oeste, e tudo relacionado com a 163. Ele disse o seguinte, Kleber, frases aí pesadas, viu? E talvez mais do que necessárias. Essa concessionária o que apenas caça-níquel, está ganhando, está faturando milhões e não está investindo absolutamente nada durante esse processo aí, desse período de concessão. Vamos ver então as declarações do senador Jaime Campos. Não podemos admitir o que está acontecendo lá. As praças estão instaladas com um faturamento gigantesco. Quase nada foi feito até agora. Muito mal e porcamente um tapa-buraco de 5ª categoria que está sendo feito lá e pouco, quase nada em termos de sinalização e limpeza de faixa daquela rodovia. Eu faço um apelo aos senhores, são novos ainda, tenho com certeza futuro, conversei com vocês hoje lá, me causou as melhores impressões. Mas eu espero que os senhores correspondam com a nossa confiança aqui, que nós nada mais somos do que representante, legítimo representante do nosso povo, do eleitor, daquele cidadão que nos confiou para trabalhar de forma proativa, em defesa do interesse coletivo da sociedade brasileira, particularmente dos nossos estados. Não podemos continuar. Aquele é um verdadeiro caça-níquel. Ali tem um trecho que demanda jangada, posto, ou seja, trevo largado da jangada, que se chama Estrada da Morte. Não tem um dia, senador Carlos Viana, que não tem 3, 4, 5, 2 acidentes. É a Estrada da Morte. A praça está lá. Nem bicicleta passa ali se não é pago. É um verdadeiro caça-níquel. E algo tem que ser feito. Fiquei muito feliz, senhor Gugás. Poucos dias atrás, estavam fazendo uma tratativa liderado num consórcio pela IMETSUL e mais 2 ou 3 empresas, para que num trabalho em parceria com a própria Rota Oeste, que até agora o governo federal não teve uma saída. O certo era o governo federal decretar intervenção. Se a empresa que ele pactuou, de quando foi feita a concessão, ela tinha que cumprir. Se ela está envolvida em lava-jato, lava-porco, lava-cabo, o problema é deles. Então sai fora. E entrega para outros grupos que eventualmente tenham capacidade de investimento. Olha aí o senador Jaime Campos soltando o verbo lá no Senado em relação a essa vergonha da BR-163. E ele até lembrou, viu, que Mato Grosso, professor, o maior produtor de grãos, milho, soja, detém aí do maior rebanho bovino do país com mais de 31 milhões de cabeças de gado e essa concessão vergonhosa que pode ter aí um contrato rompido de forma unilateral, ou seja, levando os milhões aqui do estado e em contrapartida, Kleber, quase nada. As obras não acabaram e outro aspecto importante, viu? A qualidade dessas obras também em muitas praças são questionadas. Já tratamos desse assunto aqui algumas vezes. Me parece que o trecho da Odebrecht, da Rota Oeste, é da divisa de Mato Grosso com Goiás até aqui Sinop, né? Esse é o trecho, que de Sinop para frente é o leilão que teria agora dia 8, amanhã, e ele acabou sendo suspenso pela Justiça por causa de questões ambientais. O trecho que eu conheço bem, são 2 trechos, que eu rodo muito. Cuiabá-Rondonópolis é sensacional, você não acha buraco na pista. Tem uma vibração, professor. E quem está nos assistindo aqui, é muito bom mesmo. Que passou, pode mandar o testemunho. De Cuiabá-Rondonópolis está uma maravilha, muito embora ali já tenha havido, antes da concessão, muito investimento público. Está o senador Wellington aí, que sempre foi um baluarte nessa luta aí da infraestrutura no Brasil, e em Mato Grosso particularmente, assim, na 163 ele sabe tudo, né? Sabe tudo. É PhD. E como ele é de Rondonópolis, acho que priorizou, isso não é imoral nem antiético, priorizou aquele trecho, que era um trecho muito perigoso, porque a Serra de São Vicente era campeoníssima em acidentes, inclusive fatais. É um trecho maravilhoso, tem, salvo engano, 3 praças de pedágio, aí aproximadamente
5 a 7 reais cada um. Mais barato. É mais, né? Mais barato. Então, para Eu estive ir... lá no final de semana passado. Agora você rodou lá. Rodei, é ou não é? não, que eu tô falando? um tapete. Um tapete. Uma rodovia Daqui espetacular. para Sinop não é a mesma coisa, exceto por um trecho, que é o da Serra, eu não me recordo o nome ali, chegando depois de Rosário, tem aquela serra que sobe, que sobe e desce, né? Sobe para quem está indo e desce para quem está vindo. Não acredito. É assim que é. É assim que é. Se você tem dúvida, né? Ali também é uma obra maravilhosa, maravilhosa. E precisava, porque né? aquela serra travava todo o tráfego por ali e era muito perigosa. O problema é que o resto dos trechos está faltando agora investimento para duplicar. Precisamos duplicar o resto, né? Tem que acabar. Tem que terminar. Eu, particularmente, como usuário, prefiro muito como está hoje do que como era antes. Opa! Porque eu já quase morri algumas vezes ali, perdi amigos ali, perdi um amigo querido, que era meu compadre, que é meu compadre, foi o Nico Baracate, pai do prefeito de Várzea Grande, que morreu naquele trecho ali, que ainda precisa de intervenção. Era muito buraco. É né? rodovia da morte, né, Kleber? Rodovia da morte. Agora, é bom que o senador Jaime Campos venha para esse assunto. Quem já estava batendo muito nisso era o Fávaro, né? E agora eles devem pegar na mão lá do Hélio, os três juntos, eu acredito que podem interferir positivamente numa solução boa para Mas o problema é todos mais nós. grave do que aparece, porque, vejam bem, essas empreiteiras, das 11 maiores empreiteiras do Brasil, que estão sendo investigadas ainda, continuam sendo investigadas pela Lava Jato, elas perderam o faturamento de 107 bilhões, né? Caiu para 11 bilhões. Problema delas, né, professor? É problema delas. Problema delas, não temos nada com né? isso. Todas ligadas à corrupção. Olha só, vou rapidamente Que acaba aqui virando ler... problema nosso, né? É por isso que eu estou falando. Sim, Acaba problema virando problema nosso, nosso. mas tem que se resolver o elas problema ficam, delas, né? se elas não conseguem tocar, Isso. a consequência daí. É isso aí, Ó, exatamente. vou para 2 mensagens apenas e chamar o intervalo, viu? Bom dia, o mais inocente foi Blairo, o cabeça de tudo. Campo Grande saltou fora do pepino. O pior nessa história da roubalheira nas obras da Copa é o Judiciário, o Ministério Público. Será que tiveram participação nos bastidores? Porque como ficaram inertes nesse caso, hein? É o Wagner, lá do Jardim Mariana. Obrigada, viu, pela sua participação. Olha, são muitas e muitas mensagens. A gente vai lendo aqui no decorrer do programa, tá bom? Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais a notícia de frente e mais declarações aí do prefeito também da capital, hein? Está rendendo.